No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre a criação e os 45 anos da Associação dos Juízes Federais do Brasil e mostrar como foi a posse do presidente Fernando Mendes e da nova diretoria da AJUF. O juiz federal Fernando Mendes é o 18º presidente da associação. Criada em setembro de 1972, a AJUF é uma entidade de âmbito nacional sem fins lucrativos, que congrega os magistrados da Justiça Federal Brasileira. A cerimônia de posse de Fernando Mendes, que vai comandar a AJUF até junho de 2020, ocorreu em Brasília e foi bastante concorrida. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, desembargadores federais, juízes, representantes do Ministério Público e de entidades de classe compareceram. Fernando Mendes assumiu o comando da entidade na vaga deixada pelo juiz federal Roberto Carvalho Veloso, que esteve à frente da AJUF no biênio 2016-2018. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Em 1972 foi criada a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, para congregar os magistrados da Justiça Federal Brasileira. A entidade, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, tem como objetivo primordial fortalecer o Poder Judiciário e seus integrantes e buscar o aperfeiçoamento do Estado democrático de direito para uma sociedade mais justa e igualitária. A AJUF é composta por mais de 2.000 associados em todo o Brasil e tem papel de destaque também ao propor e acompanhar a tramitação de projetos no Congresso Nacional. Essa atuação política vem desde a promulgação da Constituição de 88. Veja só. Há 45 anos, os brasileiros assistiram à primeira transmissão de TV em cores, a Festa da Uva em Caxias do Sul. Junto a essa narrativa, mais um capítulo da história da Justiça Federal no Brasil. A criação da Associação Nacional dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF. A AJUF está intimamente ligada à história da Justiça Federal brasileira. A Justiça Federal de primeiro grau, ela foi criada com a República, a Justiça Federal é uma justiça republicana, mas ela, por força de atos do Estado Novo, a Justiça Federal de primeiro grau foi suprimida e foi restabelecida apenas em 1967. Uma entidade de classe para representar os magistrados. A AJUF foi fundada em 1972, ou seja, poucos anos depois da reintrodução da Justiça de primeiro grau. E surgiu a AJUF como uma forma de congregar os juízes federais brasileiros. Uma sociedade civil sem fins lucrativos, magistrados de primeiro e segundo graus da Justiça Federal de todo o país, unidos pelo fortalecimento do Poder Judiciário e do Estado Democrático de Direito. Felizmente, a AJUF vem num processo constante de consolidação e de crescimento. A AJUF tem se legitimado cada vez mais na sociedade como uma entidade que busca não só o espaço de defesa dos juízes federais, mas de defesa do Estado Democrático de Direito. A reunião de fundação da AJUF ocorreu em Fortaleza, durante a inauguração do prédio da Justiça Federal do Ceará, por iniciativa do magistrado Jesus da Costa Lima, eleito o primeiro presidente da associação. Era um juiz rigoroso, trabalhador, gostava de ter o serviço em dia, e como ministro ele continuou também assim, sabe? Um ministro, digamos assim, voltado exclusivamente para as suas funções de magistrado. Em 1988, a nova Constituição Federal entrou em vigor durante a gestão do magistrado Sebastião de Oliveira Lima. A AJUF participou da Assembleia Nacional Constituinte e teve sucesso em muitas propostas que apresentou. A história da AJUF demonstra que não foi uma associação apenas que defendeu
interesses corporativos, mas que se apresentou demonstrando projetos para a nação brasileira, trazendo, através da associação, propostas dos juízes federais para a construção de uma nação melhor. Para a regionalização da Justiça Federal, no lugar do Tribunal Federal de Recursos, foram criados tribunais regionais federais nas 5 regiões do país. E, junto com o lançamento do informativo da AJUF, veio também a compra da primeira sede em Brasília. Promovemos cursos, arrecadamos muito dinheiro, compramos à vista uma sede aqui em Brasília, colocamos os móveis com a ajuda da ministra Eliana Calmon, que conseguiu no STJ móveis velhos, cadeiras, etc. E o mobiliário era esse. E foi a primeira sede em Brasília. Com o passar do tempo, a AJUF foi se consolidando como uma instituição de defesa de interesses da sociedade civil. Tem compromisso com o Brasil, né? Tem compromisso de levar uma justiça mais barata, mais rápida, mais séria, uma justiça que não admita a corrupção no nosso país. E a luta a favor da independência e da segurança dos magistrados sempre esteve presente. A AJUF defende os juízes federais e o parlamento e o executivo têm ciência disso. Então esse relacionamento tem sido um relacionamento respeitoso. Este ano, a comemoração dos 45 anos da AJUF ocorreu no plenário do Senado Federal em uma sessão solene conjunta entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Além da diretoria e ex-presidentes da AJUF, estiveram presentes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, os ministros Reinaldo Soares da Fonseca e Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. Além de defender as prerrogativas da magistratura, a AJUF contribui para um judiciário mais célere, eficaz e justo. Eu conheço a AJUF desde os primórdios, praticamente. Acho que é uma entidade associativa que só se aperfeiçoou, que deixou de ser cumprir apenas o seu papel restrito, defender interesses dos associados. Ela é uma entidade maior, defende interesses maiores, interesses da sociedade brasileira, do Brasil. No próximo bloco, a cerimônia de posse do 18º presidente da AJUF, juiz federal Fernando Mendes. E mais, saiba quais foram as autoridades que compareceram à cerimônia de posse. Todos estão otimistas com o mandato do novo presidente da associação. Nós voltamos daqui a pouco. Desde a criação, a Associação dos Juízes Federais do Brasil já teve 17 presidentes. O 18º deles tomou posse em junho e é o juiz federal Fernando Mendes. Ele assumiu o comando da AJUF junto com outros 33 integrantes da associação, em uma cerimônia realizada em Brasília, no Distrito Federal. Ministros, desembargadores federais, representantes do Ministério Público e de entidades de classe disseram estar otimistas com a gestão da nova diretoria. Veja na reportagem. A cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, para o biênio 2018-2020, reuniu diversas autoridades em Brasília. Ministros, desembargadores e juízes vieram cumprimentar o juiz federal Roberto Veloso, que acaba de deixar a presidência da AJUF, e Fernando Mendes, que assume o desafio a partir de agora. Durante o discurso de despedida do cargo de presidente da AJUF, Roberto Veloso deu as boas-vindas ao colega Fernando Mendes. O novo presidente da entidade, juiz federal Fernando Mendes, e os 33 integrantes da nova diretoria foram chamados para assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, biênio 2018-2020,
o juiz federal Fernando Marcelo Mendes. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, tem mais de 2.000 associados pelo país. A entidade defende a valorização da magistratura federal com um poder judiciário forte e independente. Além de juízes federais de primeira e de segunda instâncias, ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal também fazem parte da associação. E eles compareceram para prestigiar o novo presidente durante a cerimônia de posse em Brasília. Acho que toda nova gestão põe uma perspectiva de aperfeiçoamento da instituição, de busca de uma melhor concordância com as demandas, não apenas do Poder Judiciário, mas principalmente dos cidadãos em relação aos juízes. Juízes federais cumprem um papel da maior importância, como os juízes em geral, e eu espero muito que essa diretoria possa dar cobro exatamente a isso. A JUF tem um papel institucional muito grande perante a magistratura federal, obviamente, mas como uma entidade que representa os anseios da magistratura e sabe organizar bem planos de metas que podem colaborar efetivamente para uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. Valorizar a carreira e defender as prerrogativas da magistratura federal também estão entre os objetivos da JUF, que trata das questões institucionais da categoria. Mas o trabalho desenvolvido pela instituição vai muito além disso. A associação representa os magistrados em âmbito internacional e aproxima juízes e ministros que trabalham juntos pelo aperfeiçoamento do Estado democrático de direito. E foi essa união de forças que se viu na posse do novo presidente da entidade. Primeiro que é sempre uma festa democrática, a renovação no poder. Mas o que eu acho, sobretudo, é que as instituições de classe, como a JUF, desempenham hoje um papel muito importante na vida brasileira, de participação da sociedade civil, de monitoramento de políticas públicas. Evidentemente existem as reivindicações corporativas, mas eu acho que há também um papel institucional muito relevante a ser desempenhado. O Brasil está precisando das suas melhores cabeças e algumas delas estão na magistratura. A posse da nova diretoria da JUF é só mais uma largada em busca desse desafio. Sempre a JUF se destacou pela defesa das prerrogativas da magistratura, mas muito mais do que isso, pela defesa do fortalecimento do ordenamento jurídico, para que o judiciário possa atuar em prol da sociedade. Eu gosto de dizer que o Poder Judiciário se assenta em duas colunas importantes. A primeira é a coluna institucional, que são os tribunais e os juízes. E a segunda coluna é a coluna associativa. E o judiciário só é forte se as duas colunas forem fortes e sólidas. A cerimônia de posse de Fernando Mendes como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil foi repleta de comentários positivos. Por parte dos colegas, não falta admiração ao trabalho que ele já vinha desenvolvendo como secretário-geral da JUF. Eu tenho a melhor expectativa possível. O presidente é um notório e conhecido batalhador das causas associativas. A equipe da diretoria que toma posse é uma equipe muito boa, são magistradas e magistrados muito comprometidos com a categoria e com a Justiça Federal. Então a minha expectativa é a melhor possível. O Fernando Mendes é um grande juiz e tem experiência associativa, já integrou diretorias da JUF, já foi presidente da JUFESP. Então ele está muito integrado com a categoria e tem toda a legitimidade para muito bem representá-la nesses 2 anos. Muitos juízes e ministros também demonstraram satisfação com o trabalho realizado na JUF pela gestão anterior e acreditam que a renovação pode ser muito mais uma continuidade do excelente trabalho do que uma mudança. A minha expectativa com absoluta segurança é que há de haver uma continuidade da gestão do Roberto Veloso. Eu não tenho a mais mínima dúvida que a JUF vai continuar representando muito bem a magistratura federal e
por ricochete, todos nós magistrados. Essa renovação é importante. O doutor Fernando Mendes, embora esteja chegando agora, mas já é experiente, já foi presidente de associação regional, já esteve na diretoria da própria AJUF. Então, com certeza, ele vai dar continuidade ao trabalho do Roberto, que também foi muito bom, né? Dar essa continuidade ao trabalho e representar muito bem todos os magistrados federais. Daqui a pouco, com mais de 2.000 associados, a AJUF luta por um judiciário forte e independente. E este é um dos objetivos da nova diretoria que tomou posse em junho. E ainda, as expectativas do novo presidente da AJUF para os próximos 2 anos. Nós voltamos em instantes. Há mais de 4 décadas, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, entidade que congrega os magistrados da Justiça Federal Brasileira, trabalha pelo aperfeiçoamento do Estado democrático de direito. O comando da entidade muda a cada 2 anos. E agora quem está à frente dos trabalhos é o juiz federal Fernando Mendes, que atuava como secretário-geral da associação. Natural de São Paulo, o juiz federal Fernando Mendes está na magistratura há 15 anos e já foi presidente da AJUFESP. O objetivo dele é promover mudanças que garantam o fortalecimento do Poder Judiciário, instituição que considera de extrema importância na vida dos brasileiros e que deve contribuir para uma sociedade mais justa, com direitos constitucionais garantidos. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, foi criada há 45 anos. A entidade, que não tem fins lucrativos, só cresce em importância para o país. A AJUF é importantíssima e, evidentemente, é importante porque os juízes federais são muito importantes. Nós no Brasil não temos ideia como nós estamos avançados em termos de justiça federal. E mais do que tudo, no sistema de meritocracia que caracteriza a nossa Justiça Federal. A nova diretoria é composta por 34 pessoas, entre presidente, vices, diretores, suplentes, delegados e integrantes do Conselho Fiscal. Ex-presidentes da AJUF marcaram presença na cerimônia de posse do juiz federal Fernando Mendes e falaram sobre a responsabilidade que é comandar uma grande entidade como esta. Eu digo assim, sem nenhuma medida, que foi o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida. E eu já passei por várias posições, por várias funções na primeira instância, mas ser presidente da AJUF, representar 1.600 juízes, na minha época, hoje mais de 2.000 desembargadores e ministros, é um grande desafio, mais que um grande desafio, é uma enorme responsabilidade. Porque o presidente da AJUF ele tem que saber representar todos esses momentos da nossa carreira e os anseios e as angústias que são diferentes em cada momento. A magistratura nacional, a magistratura federal tem sido destaque, né, entre todos os campos da nossa sociedade e, logicamente, a AJUF também tem um papel muito importante e fundamental nos caminhos e nos rumos a seguir. Então, Fernando Mendes e a sua diretoria estão realmente capacitados, qualificados para fazer uma boa gestão e representar bem os juízes federais brasileiros. A AJUF tem um papel que vai além daquele desempenhado no sistema judiciário. As decisões e atividades promovidas pela entidade beneficiam a sociedade como um todo. E esses reflexos puderam ser vistos na cerimônia de posse, com a presença de representantes de outras importantes instituições, do Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal e Caixa Econômica Federal. A Associação dos Juízes Federais ganhou extrema relevância no país e na sociedade de uma forma geral, nos últimos anos. Eu tenho certeza que agora, com a posse do Dr. Fernando, esse trabalho vai continuar e a associação vai continuar trabalhando e atuando em prol do desenvolvimento do país. A gente vive um momento de muita instabilidade no país, de modo geral, e na magistratura. E isso exige instituições fortes.
E essas pessoas todas, essas instituições todas, elas são fundamentais para o avanço da democracia e para a consolidação do processo democrático brasileiro. E essas pessoas que assumem esses cargos, essas instituições, eles têm consciência disso e eu tenho certeza que ali na frente associativa, nós que temos grandes desafios ainda pela frente, o Fernando assume num momento dificílimo para o país e para a magistratura, mas nós temos certeza que as instituições fortalecidas sairão vitoriosas e a democracia brasileira consolidada. A cada biênio, a diretoria da AJUF ganha nova cara. Quem veio dar as boas-vindas aos recém-impossados está confiante, acredita numa boa gestão pela frente. O Fernando é uma pessoa muito conciliadora, ao mesmo tempo que ela é muito batalhadora. Então, ele é um cara que tem todas as credenciais para transitar dentro do diálogo interinstitucional com os demais poderes, com todos os órgãos do Poder Judiciário e entre todas as regiões da Justiça Federal brasileira. O momento é difícil para a magistratura e a renovação e novas ideias vindo à discussão nesse cenário em que a magistratura está vivendo é muito importante. Então, acho que o Roberto fez o trabalho dele, agora o Fernando assumindo vai fazer a parte dele, é uma corrida de revezamento e eu espero que ele seja muito bem sucedido. A magistratura está precisando, o Brasil está precisando de gente equilibrada, discutindo assuntos importantes num tom de serenidade, de equilíbrio, mas com produtividade. Fernando Mendes é paulista, juiz federal há 15 anos, mestre em Direito Administrativo e doutor pela PUC São Paulo. Já foi integrante da AJUF em várias diretorias e presidente da AJUFESP entre 2015 e 2017. Durante o discurso de posse, Fernando Mendes exaltou o papel do Poder Judiciário na construção de um novo Brasil. Precisamos de uma agenda política e econômica que, ao mesmo tempo, torne o país amigável para os negócios, com previsão legal e regulatória, segurança jurídica, mas que também possa garantir condições mínimas de uma vida digna para o povo brasileiro. E o Poder Judiciário tem de assumir papel fundamental e estratégico na construção dessa nova agenda. O juiz federal Fernando Mendes falou sobre o difícil cenário vivido pelo país. Vivemos esses últimos 10 anos a nossa era dos extremos. Fomos do céu ao inferno praticamente. Muitas são as causas do fracasso nacional. Não pretendo aqui, até porque talvez não tenha a competência necessária, fazer uma análise política, econômica ou social das razões que nos conduziram a essa crise sem precedentes. Durante o pronunciamento, Fernando Mendes destacou que a Operação Lava Jato tem sido implacável no combate à corrupção. A atual década tem sido marcada pela Operação Lava Jato. E aqui eu falo Operação Lava Jato do ponto de vista simbólico, mas, na verdade, aqui o trabalho que vem sendo feito pela Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal. 2 empresas brasileiras colocaram o Estado brasileiro nas suas folhas de pagamento. A aliança desses 2 grupos constitui o Estado patrimonialista no Brasil. A Lava Jato escancarou essa realidade. A importância que o Poder Judiciário tem na busca de um país mais justo também foi lembrada pelo novo presidente da associação. Não há possibilidade de avançarmos em nosso estágio civilizatório sem a presença de instituições fortes, sem o respeito ao devido processo legal e sem a garantia da segurança jurídica. Mas para isso é preciso uma magistratura forte e respeitada. A valorização e a independência da magistratura são objetivos principais que buscaremos a nossa gestão e os associados da AJUF alcançar, implementar e garantir nos próximos 2 anos da nossa administração. Para Fernando Mendes, orientar a sociedade também é papel do Judiciário. O Judiciário tem de ser o GPS da sociedade brasileira, dando a orientação necessária para que se alcance o seu desenvolvimento político, econômico e social. Uma espécie de bússola que indica o caminho da institucionalidade e da segurança jurídica, impedindo que rotas alternativas ao cumprimento da Constituição Federal, que neste ano completa 30 anos, sejam tomadas, evitando estradas sinuosas, esburacadas ou precipícios. Antes de encerrar o discurso, o novo presidente da AJUF disse que este será seu maior desafio profissional e lembrou palavras de Nelson Mandela.
Temos um grande desafio pela frente e uma grande responsabilidade enorme ao falarmos em nome da magistratura federal. Mas eu sou otimista e acredito que conseguiremos avançar como sociedade, o que vai ser feito com o trabalho conjunto de todos nós. Pois, como dizia Mandela, as coisas parecem impossíveis até que sejam feitas. E elas serão feitas. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.